A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje o assunto é trânsito. Aqui no estúdio com a gente, Nelson Felipe, que é superintendente da SMTT, e o Dr. Marcos Kruger, que é médico. Agora as proximidades aí do nosso São João e estamos muito preocupados com a movimentação do trânsito esse ano. Esperamos que a população possa refletir já desde já sobre que São João e festividades, já que o nosso estado é um estado festeiro, pretende ter para esse ano. A gente sabe que a gente está falando, quando a gente fala de São João, a gente está falando do risco de acidentes no estado inteiro. É difícil, viu, Dânia? É um trabalho, uma parceria muito grande que a gente tem com o Marcos desde quando ele estava lá no USE. E, infelizmente, nosso trabalho é um trabalho que traz mais tristeza do que alegria quando a gente fala da saúde, porque o trânsito, infelizmente, hoje é um trânsito terrível, um trânsito que é uma guerra, né? E nossa missão, enquanto SMTT, é lutar contra essa guerra e a do Marcos tentar salvar aqueles que se envolvem nos acidentes de trânsito do dia a dia de Aracaju. E Aracaju, já que você falou no estado, nós temos o maior número de acidentes do estado, né? Muito embora tenha reduzido um pouco com os equipamentos, mas ainda continuamos liderando esse número, é um número terrível, um número assustador. Que números são esses? Olha, apesar de a gente estar reduzido, né, já estamos reduzindo o número de acidentes desde setembro do ano passado, quando nós instalamos equipamento de fiscalização eletrônica, mas mesmo assim ainda temos números altos. Veja, o ano passado nós tivemos em torno de 123 mortes no trânsito, né? Esse ano nós já estamos com mais ou menos 32 mortes. É um número pequeno, mas que pode, a depender do que aconteça, pode aumentar. A gente não quer que ele chegue ao número do ano passado, é por isso que a gente aposta nos equipamentos de fiscalização eletrônica, na fiscalização mais intensa, mas acredito que ele vai chegar pelo menos uns 70, 75 óbitos até o final do ano. E aí, lamentavelmente, a gente só encontra, na maioria das vezes, como defensores da sinalização dos radares, da questão das multas, aquelas pessoas ou familiares vítimas de acidentes. Dani, infelizmente, nós conversávamos aqui com o Nelson, que é um amigo de muitos anos, amigo que remonta à Universidade Federal do Sergipe, nós somos contemporâneos da universidade, nossa grande UFS. Eu não sou da época de vocês, não. Não, você realmente bem mais jovem, né? Bem mais jovem, né, Nelson? Nós estamos conversando aqui que, infelizmente, as pessoas têm uma visão deteriorada da coisa. Nelson colocou muito bem, e meu amigo, minha amiga que me escuta agora, que nos escuta, perceba que eu defendo a vida, trato já a consequência do que Nelson falou. Nelson tem uma missão um pouco mais dura, que toda a sua equipe trabalhe na repressão, na prevenção, no trabalho de evitar que o acidente aconteça. E, realmente, a repressão, infelizmente, com a cultura brasileira, ela é necessária, porque parece que as pessoas ainda só se atentam quando a dor é no bolso, né? Infelizmente, é difícil, não é fácil. A missão de Nelson, com toda a equipe que ele tem, não é fácil. Mas, infelizmente, é necessária, porque o trânsito vai mudar com 3 vertentes. Uma preventiva, que nós fazemos com palestras, com educação, como essa de hoje, né? Com a assistência que nós fazemos lá no USE, nos hospitais municipais, com todos os postos de saúde, e a repressão, que é aqui a SMTT, e aí o Nelson faz com toda a sua equipe. É o único jeito, mas principalmente com o acordo, com o aceite da população. A população tem que entender isso. E o que eu acho assim, impressionante é que a gente mesmo está acostumado a falar na pessoa, tanto a que provoca o acidente, quanto a pessoa que é vítima de acidente, como uma pessoa que precisa necessariamente do poder público para não causar aquele acidente. Gente, não é assim, é uma questão de educação. O que causa... Não é o poder público que é responsável pelo acidente, não. É mínimo o número de acidentes provocados por uma falha numa avenida. 1%. Pois até nas rodovias federais também, que Nelson tem muita experiência nisso. 1%. 1% dos acidentes são causados por falha mecânica ou falha na via. Né? O restante, os 99% restante, é tudo falha humana. É falta de atenção, excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica e, no caso das rodovias federais, as ultrapassagens proibidas. Aqui no município, praticamente tem mais um fator agregante, que é o avanço do semáforo, né? Que na rodovia não tem, mas aqui tem e muito. Então, essas 4 situações são as grandes geradoras de acidentes dentro da cidade, no trânsito urbano, né? E as mais graves, as que geram maiores danos, que são o excesso de velocidade e o avanço do semáforo. Esses são quase todos
quase todas as vezes que acontece esse tipo de acidente, eles são fatais ou deixam sequelas. Naquela curva da Melício Machado, né, que antecede o posto de gasolina, um posto de gasolina novo que tem, indo daqui para lá, né, toda semana acontece um acidente ali. Por quê? Porque há o excesso de velocidade e a autoconfiança. Né? O cidadão acha que o seu carro é o melhor carro que existe e que ele tem um controle total do carro e faz aquelas curvas em uma velocidade que a curva não permite. São curvas anguladas, ou seja, muito fechadas, porque ela tem uma curva à esquerda e depois uma curva à direita, né? E ele acha que vai conseguir. O que acontece? Perde o controle do veículo no meio da curva e gera um acidente. É a mesma coisa, Dani, que acontecia na famosa curva do Palácio de Veraneio. A SMTT fez o quê? Primeiro colocou uma lombada eletrônica, não surtiu muito efeito. Foi necessário, imagine que absurdo, foi necessário colocar uma lombada física para as pessoas reduzirem mesmo a velocidade, né, e fazerem a curva. E ali foi uma luta, porque a gente acompanhou muito ali a luta de Muniz, ali que tem uma autoelétrica ali que várias vezes... Muniz, Dani, ele tem uma situação extremamente peculiar, porque, veja, curva é matemática e física, né? Aí você tem uma angulação de uma curva e que ela foi mal feita. Uma curva é o seguinte, deixa eu dar pelo menos uma explicação. Quando eu vou fazer uma curva que você precisa fazer isso no volante, a curva está mal feita. A curva é para você fazer isso e o carro vai. Se você começa a fazer isso no volante, está mal feita a curva. E ali você faz isso 2 vezes. O que é que acontecia? A tangência da curva, né, que é a linha que passa na curva, a tangência era exatamente a casa do Muniz. Então, todo mundo, Marco, que perdia o controle na entrada da curva... foram registrados todo mundo que perdia o controle na entrada da curva, quando ele puxava, onde era a tangência da curva? A casa de Muniz. Então, todos os acidentes que aconteciam naquela curva iam em cima da casa de Muniz. O coitado não dormia mais. Ele não dormia. Imagine que o Brasil é o único país na América Latina que tem quebra-mola. Você vai em qualquer outro país, Argentina, Chile, até no Paraguai, você não tem quebra-mola. Os Estados Unidos nem se fala. Os Estados Unidos tem aquelas lombadinhas nas ruas secundárias, você tem aquelas lombadinhas para o pessoal só manter a velocidade, mas não é quebra-mola, né? Agora aqui não, aqui dessa forma você tem que usar o exagero, tem que usar de uma forma drástica para dizer, amigo, o seu limite de velocidade aqui é esse. Você mas a gente já vai para outra parte, que é a questão da educação. Essa questão da educação, Nelson e Dânia, e ouvintes, telespectadores, é cabal, é final. Porque você falou bem de outros países. E realmente, nos Estados Unidos, você vê o trânsito cidadão. Então, se respeita o pedestre, não é porque a ICMTT vai me multar. Não é porque o seu agente vai estar na rua me olhando e me fotografando. Eu vou parar, eu vou deixar o pedestre passar, porque é minha obrigação do cidadão. É isso que o brasileiro precisa entender. É isso que a gente precisa incorporar em nossa cultura. Né? Eu vou fazer o meu papel porque eu preciso fazer o meu papel para mim, agora, porque é para todos. Marcos, né? se você... Não porque você vai me empreender uma multa. Só que assim, apenas, antes foi feito um trabalho muito incisivo. Esse trabalho, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ele foi feito há 30, 40 anos atrás, mas com muita precisão e muita dureza. Exatamente. E assim, olha, se você cometeu uma infração de trânsito grave nos Estados Unidos, você é levado ao juiz. Se você for pego bebendo no volante, você é levado direto ao juiz. Se você comete um crime de trânsito, você é levado direto ao juiz e ele vai aplicar uma pena dura em você. Então, isso, exatamente, na verdade, o ser humano é igual em todo lugar. Por que o ser humano aracajuano, o cidadão aracajuano, ele vai para Gramado e ele respeita a rotatória, respeita a faixa de pedestre? Por que ele vai para Brasília? Admira e fala bem. Admira e fala bem. Aí ele volta aqui para Aracaju, não faz. Entendeu? Não faz. Por que ele vai? Ele vier para fora do país, aí vem, rapaz, o trânsito na Europa é uma maravilha. Mentira, é uma desgraça. É uma desgraça. Agora, qual é a diferença? A população respeita o básico. Respeita o básico. E nós, nem o básico respeitamos. Essa é a diferença. E aí, né, tem a questão das fotos, né? Você estava falando a ele. Você ultrapassa o sinal e aí você tem ali a multa, o registro fotográfico. Pois é. Muita gente ainda questiona. Então, foi por isso, Dânia, que aí, através desses questionamentos, eu mandei agora que todas as fotos de avanço de sinal, a foto é colorida. Sabe por quê? Porque a foto vinha preto e branco na multa. Aí ele dizia, não, olha, não dá para ver, senão estava vermelho. Eu digo, meu Deus, o equipamento está mostrando, a luz está acesa, você percebe a luz acesa no semáforo, mas como não estava colorida, o cidadão dizia, olha, não dá para ver não, a luz não está vermelha.
para realmente eu confirmar que eu invadi o sinal. Eu digo, tá bom. A gente vai deferir esse que entrou, porque realmente eu não tinha como comprovar que estava vermelho, mas a partir de agora, as fotografias colocadas nas multas já estão sendo coloridas? Coloridas, porque não tem outra forma. Com custo mais alto, é evidente. Com custo mais alto. Né? Mas assim, a gente tem... Veja, é uma guerra, na verdade, entre o poder público... O meu sogro faleceu com 89 anos. E ele dizia bem assim, Nelson, eu não entendo como é que você tem paciência para trabalhar, porque você vive trabalhando para salvar a vida, mas o cidadão, ele não quer. Ele não quer. O cidadão, ele quer infringir. Né? Ele tem... Olha, se você... Eu já estava vindo para cá, aí tem a faixa exclusiva, as pessoas têm que andar na de cá porque o ônibus está lá, preferencial, não está multando, mas está fiscalizando. Mas aí você vê a via toda vazia e o cara na faixa exclusiva. Aí você pergunta, por que ele está fazendo se há 3 meses atrás, quando não tinha faixa exclusiva, ninguém andava na faixa direita? Você lembra disso? Você pegava Tancredo Neves, pegava a Beira-Mar, ninguém andava na faixa da direita. Ninguém andava na faixa da direita. Sobre essa questão dessa faixa preferencial, aí a gente vai ter que abordar num outro programa, claro. Né, que a gente vai ajudar, porque aí já é um pouco mais polêmico. A gente vai abordar, e que quando falha lá, e aí que a gente está falando da falha do poder público, porque isso não é uma responsabilidade, a sua educação no trânsito não é uma responsabilidade exclusiva do poder público. O poder público tem sim a obrigação de realizar campanha, de orientar, mas educação, a maior parte, é responsabilidade de cada um de nós ali no trânsito. Então, não é possível que as pessoas precisem de um babá, de uma babá, para poder respeitar o trânsito. Quando você sai do seu carro, você vira o quê? Pedestre. Como é que você quer ser respeitado se você mesmo não respeita o pedestre? Se você não para na faixa, e quando você vai passar, eu digo sempre, nas palestras que eu faço, se você estiver passando com a sua mãezinha de 75 anos, você quiser atravessar uma rua, e o cidadão que está no carro não lhe dá a oportunidade de você passar, você vai reclamar, vai xingar e tudo mais. E você, quando está dirigindo, por que você não para quando tem uma pessoa querendo atravessar a faixa de pedestre? Não precisa ir longe. Centro da cidade, ali a Praça General Valadão, reivindicação antiga para a colocação do semáforo. E aí agora a faixa de pedestre, ou seja, agora tem faixa de pedestre. Tem semáforo. E agora são os pedestres que não respeitam. É verdade. Você quer passar ali, o sinal está verde e os pedestres estão passando. Olha, essa questão da educação é tão complexa. Fui chamado para ver um paciente lá na Verde Trauma. Estava sendo bem acompanhado, quando era o cirurgião, família muito aflita. E aí a mãe conversou comigo, um garoto de 22 anos de idade. História de 10 dias para cá. 2 vezes ele foi parado na Blitz, em Itabaiana, sem capacete. A guarnição parou, tomou as providências e orientou. Rapaz, não pode. A família disse, não, doutor, ele foi parado essa semana 2 vezes já na Blitz, sem capacete. Na terceira, queda, traumatismo crânioencefálico, vai passar muitos dias internado e não sei se vai sair com sequela ainda. Mas veja que ele é um garoto de 22 anos, um homem de 22 anos, um jovem, e que teve por 2 vezes chamado a atenção que ele estava numa moto sem capacete. Eu cheguei a precisou parar a terceira vez, aí agora com um acidente, ele está lá no leito, continua com a gente lá internado, não sei quando sai. Pois é, Marcos. E aí envolve a família toda. Destrói, Dani. Eu tenho dito, da população economicamente ativa. Um evento desse para a família, Dani, ele destrói a família. Porque ele deixa de contribuir financeiramente, ele tira um cuidador ou 2 da linha de trabalho para cuidar dele, às vezes 2 cuidadores, porque um paciente para ser recuperado com sequela de traumatismo craniano precisa de 2 pessoas para dar banho, alimentar, cuidar, não é brincadeira. E ele vira um estorvo praticamente em casa, ele retira. Aí você imagina, ele contribuir com dinheiro, não tem mais. A pessoa sai e vai ter que... Como é que vai fazer? Então a família se destrói, dissolve. O ano tem 365 dias. O ano passado nós fizemos 270 campanhas educativas. Só a SMT, ano passado, fez 270 campanhas educativas. A redução do acidente não foi por causa da campanha, foi por causa dos radares. Lamentavelmente. E as pessoas reclamam, mas só é multado quem não respeita o trânsito. Daqui a pouco a gente vai voltar com o nosso bate-papo. A gente precisa ir ao intervalo. A gente já passou até do horário do intervalo, mas a gente volta já 2 minutos.